Graça e paz, irmãos, a todos que estão nos ouvindo e vendo também, né? É com alegria que nós retornamos e possivelmente este é o último momento onde nós faremos esse estudo dividido com a MCM. Como já foi anunciado, a partir da próxima semana, a MCM se reunirá na terça-feira e nós faremos o culto de oração na quinta-feira, onde teremos o espaço para pedidos, para orarmos, e também um momento de estudo da palavra. Então, de forma que hoje nós queremos encerrar esse momento, esse período, com uma mensagem específica para as mulheres, né, para a mulher cristã em missão, mas também não deixa de ser uma mensagem para os homens. Para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 3, ou melhor, Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Atos, capítulo 6. Começando no verso 1, diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, ou deixemos de pregar a palavra de Deus, e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, ou ministério da pregação, da proclamação da palavra. E este parecer, e esta ideia, ou esta opinião, contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, isto é, a igreja, em Jerusalém. Essa igreja se multiplicava muito, e assim crescia o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nós queremos meditar nesta noite com os irmãos sobre algumas atitudes de mulheres da Bíblia que toda mulher cristã deveria imitar, né? 7 atitudes. Quais são essas atitudes? Mas antes de adentrarmos a estas atitudes, nós queremos só ressaltar aqui a escolha dos 7 diáconos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Primeira característica de um homem ou de uma mulher que busca servir a Deus é boa reputação. Reputação diz respeito a testemunho, diz respeito a comportamento, diz respeito à procedência. Bom testemunho. Aquele ou aquela que deseja seguir a Jesus, seguir a Cristo, anunciar a palavra, deve ter bom testemunho ou dar bom testemunho. A segunda característica de um homem ou de uma mulher que deseja seguir a Jesus, servir a Deus com grande intimidade, usar aqui este termo,
cheio do Espírito Santo. E o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa barulhenta. Muita gente confunde o enchimento do Espírito Santo como barulho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa barulhenta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não é orgulhosa. É uma pessoa que não se exalta. É uma pessoa que não se coloca acima das demais. Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a humildade. Simplicidade, humildade, prudência fazem parte da vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E este enchimento do Espírito não é resultado de uma ação humana. O enchimento do Espírito Santo, ele não vem mediante um ato isolado ou uma ação fora do cotidiano da igreja. O enchimento do Espírito Santo é algo contínuo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, motivado pelo Espírito Santo, ele diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Este enchimento, ele é contínuo. E a terceira característica de um homem ou de uma mulher que deseja servir a Deus, que busca servir a Deus com integridade, é sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esta sabedoria aqui não é uma sabedoria adquirida em sala de aula. Não é uma sabedoria adquirida mediante um estudo promovido através dos recursos tecnológicos da internet. Mas esta sabedoria é uma sabedoria que advém de uma vida temente a Deus. É uma sabedoria que advém de uma vida que busca fazer a vontade de Deus. Esta sabedoria, ela advém de uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. Então, aqui, este texto ele é muito claro em relação a estas características de uma pessoa que deseja servir a Deus. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. A Bíblia apresenta muitas mulheres que serviram a Deus, mulheres que se colocaram como destaque diante do Senhor, diante do povo de Deus, povo de Israel. Também nós temos mulheres no Novo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mulheres que se dedicaram ao Senhor. As mulheres têm cada vez mais destacado na sociedade em que nós vivemos. Sabemos que elas têm ocupado espaço que não se imaginava que elas pudessem ocupar. Não quero dizer com isso que não acreditamos ou não temos confiança em relação ao potencial feminino. Nós sabemos que a mulher, tanto a mulher como o homem, são dotados de capacidade intelectual, têm a capacidade de interagir, têm a capacidade de criar não no sentido do ato criacionista de Deus, mas de criar, desenvolver, assim como qualquer homem. Não é diferente também no meio cristão. Como seria a igreja sem a presença feminina? Como seria a igreja sem a presença das mulheres? Hoje, algumas pesquisas afirmam que as mulheres já são maioria nas igrejas. E isso é normal. Basta a gente chegar na igreja, em qualquer local, em qualquer denominação, e a gente vê a presença maior das mulheres do que dos homens.
elas têm sido uma grande bênção na vida da Igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não tem uma MCA ou uma MCM, é porque muda muito os nomes, né? Esta igreja, ela não vai funcionar bem. Eu digo pelo fato de que, devido ao tempo de vida pastoral, eu tenho convivido com mulheres cristãs agindo dentro da igreja, contribuindo, cooperando para o desenvolvimento, para a expansão do reino de Deus na face da terra. Apesar do grande machismo que encontramos em muitas culturas, e nas culturas bíblicas, encontramos a menção de grandes mulheres que têm muito a nos ensinar. E, para tanto, eu gostaria de destacar aqui 7 atitudes de mulheres da Bíblia que todo cristão deveria imitar. Aqui eu estou colocando todo cristão, né? Todo cristão deveria imitar. A primeira atitude é a humildade. E, para tanto, queremos destacar Maria, mãe de Jesus, mãe do Senhor Jesus. Maria foi escolhida dentre diversas moças para ser a mãe do Salvador. Talvez isso pudesse trazer ao coração dela certo orgulho, certa altivez. Ela, no entanto, declarou algo que todos nós precisamos declarar diariamente diante de Deus. Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Lucas, capítulo 1, versos de 46 a 48. Voltando aqui a este texto, as palavras de Maria são palavras sábias, palavras de uma mulher temente a Deus. Ninguém é escolhido por Deus por ser capacitado, ou por ser capaz, ou por ter um potencial além do normal. Maria, ela reconhece a sua fragilidade. Maria reconhece que não era, basicamente, uma pessoa melhor do que as demais. E ela, em suas palavras, ela chega a dizer o quê? A minha alma engrandece ao Senhor. Nós precisamos engrandecer ao Senhor pela capacitação que Ele tem nos dado. Se você, meu irmão, minha irmã, se você tem realizado a obra de Deus, se você tem dedicado o seu talento, o seu dom à obra de Deus, não é porque você é melhor do que outras pessoas. Deus é quem te capacitou. Deus é quem te deu a sabedoria necessária para fazer a sua obra. Então, Maria prossegue dizendo o seguinte: o meu espírito se alegrou em Deus. Eu me alegro em Deus. Você deve se alegrar em Deus. Por Deus ser o quê? Ser o nosso Salvador. Olha o que significa humildade. Eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa boa. Eu não sou salvo porque eu merecia ou mereci a salvação. Eu sou salvo pela graça de Deus. E Maria diz: a minha alma, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Só pode servir a Deus quem se humilha. Humilhai-vos perante a face do Senhor. Se eu me exalto diante de Deus, eu não posso fazer a obra de Deus.
Para fazer a obra de Deus é preciso humildade. A humildade de Maria em colocar-se nas mãos de Deus e cooperar com o Senhor na sua grande missão é algo realmente fascinante. Aí, por que não dizer encantador, que todo crente deveria imitar? Como é maravilhoso a gente reconhecer e a gente saber que Deus, ele nos usa. Deus usa o ser humano. Deus usa homens, mulheres, pessoas que não tinham valor no sentido até social, e Deus transforma estas pessoas em vaso de honra. Deus transforma estas pessoas em vasos úteis. Aqui falando de forma figurada, úteis para a sua obra, para a sua seara. A segunda característica de um homem ou de uma mulher que deseja servir a Deus, né, nós encontramos na pessoa de Ana. Ana não tinha uma vida fácil. Ana, no caso aqui, é a esposa de esposa de Elcana, que no caso vai gerar Samuel, né? Ana não tinha uma vida fácil. Seu marido Elcana havia se aproveitado da tradição para ter duas mulheres, que era comum. Se a mulher, a primeira mulher, se ela não tinha a capacidade de gerar filhos, de acordo com a tradição do povo hebreu, o homem tinha o direito de escolher mais uma mulher para que essa pudesse procriar, uma vez que a procriação, gerar filhos, fazia parte do projeto, do plano de expansão da humanidade na face da terra. 1 Samuel 1, 2, a gente encontra esse texto onde ele vai mostrar essa característica. Ainda por cima, Ana era uma mulher estéril, algo considerado como uma espécie de maldição em sua época. Quer dizer, uma mulher casada que não gerava filhos não era bem vista. Uma mulher que não gerava filhos para o seu marido não era uma mulher que era considerada de valor. Ela era desprezada pela outra esposa do marido e carregava grande tristeza no coração por causa de tudo isso. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Mas Ana não desistiu de seu objetivo de ter um filho e não se entregou à murmuração. Antes foi perseverante na oração e pôde declarar: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. É interessante a história de Ana, porque aqui mostra a segunda característica, que é a perseverança. Primeiro, humildade. Para servirmos a Deus, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Segundo, é preciso perseverar. Perseverar. Sem a perseverança, nós não podemos fazer a obra de Deus. Às vezes, nós começamos uma missão, começamos uma determinada atividade em função do reino de Deus e queremos que esta obra ela venha a crescer como um bolo, como um pão que a gente coloca fermento na massa e ele leveda e cresce rapidamente. A perseverança é necessária. E um ponto que nos chama a atenção na vida de Ana é que Ana desejava ter um filho, mas este filho não seria propriedade particular dela. Este filho seria dedicado ao Senhor. E Ana ora a Deus e diz
e promete que, se o Senhor lhe concedesse a possibilidade de gerar um filho, ela o daria, dedicaria este filho para a obra, para a causa do Senhor. Então, a perseverança de Ana, ela é marcada, e realmente Ana o fez. Quando a criança cresceu, chegou o momento exato, ela levou ao templo e entregou ali nas mãos do sacerdote Eli, para que desse as instruções necessárias para aquele seu filho. Terceira característica de um homem ou de uma mulher que busca servir a Deus, aí um exemplo que nós tiramos da Bíblia, é a coragem. Coragem de Maria Madalena para superar o passado. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma endemoniada. Era uma mulher também que era possuída de demônios. E Jesus expeliu dela 7 demônios. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 8, verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, a coragem de Maria Madalena, em que é ressaltada a coragem de Maria Madalena? Não temos muitos detalhes do passado dessa mulher, mas certamente não foi um passado que agradasse a Deus. Ela, no entanto, teve a coragem de superar o seu passado negro e ser uma grande serva do Senhor Jesus. Ela é mencionada sempre em companhia dos discípulos e foi a primeira a saber e crer na ressurreição de Jesus Cristo. Encontramos em Mateus 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, a sepultura onde puseram Jesus. Foi uma mulher que mostrou uma superação inigualável, um verdadeiro retrato da transformação que Deus opera na vida das pessoas. Então, a coragem de Maria Madalena se destaca justamente disso aí. Ela não olhou para o seu passado, a vida de pecado, a vida que deixava Maria fora do contexto social, o contexto familiar. Ela não olhou para o seu passado, mas uma vez que ela teve a sua vida transformada por Jesus, ela se coloca à disposição de Deus para fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: ai de nós se Deus olhasse para o nosso passado. Deus não olha para o meu passado. Deus vê o presente. Deus vê o agora. Então, é por isso que é necessário, no momento em que cometemos qualquer erro, qualquer falha, pedirmos perdão a Deus, porque Deus, Ele quer nos usar. E para Deus nos usar, é necessário que estejamos com a mente, estejamos com o coração limpo, mente e coração limpos diante de Deus. Não podemos servir a Deus se não pedirmos perdão. Não podemos também servir a Deus se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que cometeram, aqueles que praticaram algum ato ruim, algum ato mau contra nós. Então, a coragem de Maria Madalena, precisamos ter esta coragem de não olhar para o passado e visualizar um presente, um futuro na presença de Deus.
A quarta característica de um homem ou de uma mulher que busca servir a Deus é justamente a sabedoria. E, para tanto, nós recorremos ao Antigo Testamento. Quem lembra da história de Moisés? Moisés nasceu em um contexto onde, naquele momento, houve um decreto da parte de Faraó em que toda criança do sexo masculino que nascesse naquele período deveria ser executado, deveria ser morto. E justamente Moisés nasceu naquele momento. Mas aqui nós queremos destacar a sabedoria de quem? De Miriam. Quem foi Miriam? Miriam foi a irmã de Moisés. O faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem das hebreias. Então ordenou Faraó, Êxodo capítulo 1, verso 28. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Por que lançar estas crianças no rio? O rio Nilo era um rio, tinha muitos crocodilos, jacarés, né, conhecido como jacarés também, né, e ali as crianças meninos eram lançados, jogados e devorados por aqueles animais. Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê. Mas a estratégia da mãe de Moisés e Miriam, sua irmã, salvou a vida dele. Primeiro, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Irmãos, irmãs, quando Deus tem um plano para a vida de uma pessoa, Deus, ele preserva esta vida. Eu não quero dizer com isso que as vidas que partiram, as pessoas que morreram, não estavam dentro do plano de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Às vezes, acontecem determinadas coisas, determinados acidentes, incidentes nas vidas de pessoas que só um milagre da parte de Deus para que estas pessoas sobrevivam. E assim foi a vida de Moisés. Moisés era para ter sido jogado no rio, mas a estratégia tanto da mãe de Moisés, como também de Miriam, sua irmã, salvou a vida. Mas não foi fácil. A menina Miriam ainda era uma menina, era uma adolescente, e mostrou uma sabedoria grandiosa ao seguir o menino que fora colocado num cesto no rio. Diz que a mãe de Moisés preparou um cesto, colocou a criança e Miriam ficou observando qual seria o destino daquele cesto ou daquela criança que estava dentro do cesto. E Miriam ficou observando. E diz o texto sagrado que a filha de Faraó, com as suas cuidadoras, foram se banhar no rio. E ali encontraram aquele cesto com aquela criança. E quando a filha de Faraó encontrou aquela criança, então a filha de Faraó se compadeceu, se condoeu em ver aquele pequenino dentro daquele cesto que certamente morreria em pouco tempo. E a sabedoria da parte de Miriam vem no momento quando a filha de Faraó pegou aquele cesto, Miriam se aproximou e disse: olha, eu conheço uma hebreia que pode amamentar esta criança. Moisés fora resgatado justamente pela filha de Faraó. Moisés tem o privilégio de ser criado no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, neto de Faraó. E assim, Moisés fora alimentado por sua mãe, protegido por sua irmã. Irmãos,
Em nossa vida, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que excede a nossa inteligência. A sabedoria que vem de Deus não é uma sabedoria que a gente adquire em livros. Eu lembro da minha mãe, que era uma mulher que não tinha formação acadêmica nenhuma, uma mulher que teve pouco estudo, mas era uma mulher que tinha uma sabedoria impressionante. O fato dela ter recebido a palavra de Deus, ainda jovem, casou, o meu pai também era evangélico, e nos criou nos caminhos do Senhor, nos ensinando a palavra de Deus. Eu gosto de dizer que o que eu sou hoje, eu agradeço a Deus, agradeço a sabedoria que Deus deu à minha mãe, para a minha formação e para a formação dos meus irmãos. Então, a sabedoria é imprescindível na vida cristã. E a Bíblia diz o seguinte: se tens falta de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia não diz se tens falta de dinheiro. Não, falta de sabedoria. Através da sabedoria, Deus nos dará a possibilidade de executar, exercer uma atividade profissional que, consequentemente, esta atividade nos dará os recursos necessários que precisamos para a nossa sobrevivência. A quinta característica é o temor de Deus. E aqui nós encontramos uma pessoa que vem de um contexto absurdo, uma prostituta, a prostituta Raabe, né? Raabe é mencionada, inclusive, lá na Galeria da Fé, no livro de Hebreus, onde nós encontramos Enoque, Moisés, encontramos Elias e outros, né? Encontramos Raabe. A ação de Raabe foi a ação de proteger os espias que foram enviados da parte do povo hebreu, né? O povo que posteriormente se torna o povo de Israel. Então, aqueles espias estavam sendo perseguidos. E justamente quando Raabe viu que aqueles homens seriam executados, ela permitiu que aqueles homens se escondessem em sua casa. Observe aí, algo que era repugnante para o povo hebreu, a prostituição. Aqui ninguém está defendendo a prostituição, mas apenas mostrando que Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa pessoas que não valem nada, socialmente falando, religiosamente falando, para revelar um plano superior. Através de Raabe, aqueles homens puderam se salvar. Raabe é mencionada na Bíblia como sendo uma prostituta. A Bíblia não esconde o que ela era. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não omite. A palavra de Deus não esconde, a palavra de Deus não camufla. A palavra de Deus, ela mostra aquilo que o ser humano é. Raabe era uma prostituta, mas naquele momento, aquela mulher, ela se dedica a Deus, mas também não esconde a mudança que estava ocorrendo no coração daquela mulher. Na conversão que teve com os espiões de Israel, que ela escondeu em sua casa, como já mencionei, com o objetivo de protegê-los, ela nos mostra um grandioso temor a Deus. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Encontramos estas palavras
no capítulo 2, verso 11 de Juízes, onde narra este episódio. Depois, quem não conhece e deseja ler esse episódio, pode pegar o livro de Josué, né, o livro de Josué, capítulo 2, e verificar esta menção. Tinha falado Juízes, mas é livro de Josué, capítulo 2. Uma grande confissão de temor ao Senhor, considerando que Raabe vivia em meio a um povo pagão. A declaração dela mostra quão grande foi seu temor. Tão grande foi a atitude dela diante de Deus, que ela faz parte da genealogia de Cristo. Quando nós lemos lá na genealogia, que é a relação dos ancestrais de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, verso 5, nós encontramos, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. É impressionante que esta mulher sai também na relação das pessoas que faziam parte da genealogia da origem de Jesus. Então, o temor de Deus, o temor a Deus é algo também imprescindível na vida daquele ou daquela que deseja servir ao Senhor. O fervor missionário da mulher samaritana, penúltima característica. A mulher samaritana, como todos sabem, teve um grande encontro com Jesus, próximo de um poço onde foi buscar água. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. É marcante também aquele episódio onde Jesus chega à beira de um poço e solicita, pede um favor a uma mulher samaritana. O samaritano, o judeu, não considerava o povo samaritano como sendo parte do povo também de Deus. O judeu era exclusivista. O judeu achava que só ele era escolhido de Deus. E aquela mulher, ela até indaga: como podes tu ser judeu e pedir água e me pedir um favor? E Jesus passa a conversar com aquela mulher. Jesus fala a respeito de sua vida pregressa, de suas falhas, seus erros. Jesus lhe revela os erros que ela havia cometido no passado e no presente, e traz a ela uma palavra muito poderosa que impactou o coração dessa mulher. Qual foi o resultado? O fervor missionário tomou conta do coração dessa mulher, que pregou as palavras de Jesus a seu povo, que não o conhecia. Palavras daquela mulher, em João, capítulo 4, versos de 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, o seu vasilhame de carregar água, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Observemos aqui que esta mulher, né, ela age de forma onde ela não oculta as palavras de Jesus, as palavras de libertação, as palavras de salvação. Logo, uma das características daquele que deseja servir a Deus deve ser o fervor missionário. Todo crente, ele é um missionário, porque nós temos uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, logo, ninguém pode querer se eximir
desta responsabilidade. Somos missionários, somos chamados, somos convocados por Deus para fazer a obra de Deus. E, por último, a última característica que queremos mencionar aqui é justamente a característica do caráter da mulher virtuosa, né? Principalmente aqui para as mulheres, né? Os últimos versos do livro de Provérbios são dedicados a louvar o caráter de uma mulher que não tem nome, mas que bem poderia ser algumas das grandes mulheres que servem a Deus, que existiram e existem em nossos tempos. Essa mulher, ela apresenta virtudes no cuidado da família, no cuidado do marido, no cuidado dos filhos, na forma honesta e dedicada com que trabalha, no exemplo que dá ao próximo, na forma sábia com que vive sua vida, na forma sábia em que ela age diante de sua família, diante de sua comunidade. O texto de Provérbios, ele é bem claro, e ele mostra um resumo das qualidades das mulheres que servem a Deus e como elas são importantes. Eu tenho dito que nenhuma pessoa é mais importante do que a outra dentro da igreja. Mencionamos aqui algumas mulheres que tiveram relevância na obra de Deus, mas será que estas mulheres eram mais importantes do que as que nós temos em nossas igrejas no dia de hoje? Com certeza não. A obra que você faz na igreja, minha irmã, tem grande importância. O que você faz na igreja tem relevância. A nossa palavra é que, como servos de Deus, nós, como cristãos, como discípulos, nós precisamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor. Crescei no conhecimento da graça de Deus. Aí eu faço uma pergunta: será que estamos prontos, preparados para servir a Deus? Eu entendo que este preparo, ele é cotidiano, mediante o estudo da palavra, mediante a oração, mediante o testemunho, mediante a convivência, a comunhão na igreja, nós nos preparamos diariamente para servir ao Senhor. Ninguém pode chegar ao ponto de dizer: eu já estou pronto, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso frequentar a igreja. Eu fico feliz quando alguém me procura falando sobre o desejo, a necessidade que está sentindo de ir à igreja. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da cidade, e esta pessoa, nesta mensagem, falava a respeito do desejo, ela sentiu o desejo de estar em nossa igreja no domingo. E eu falei para ela que já voltamos às atividades, mencionei os horários dos cultos a partir de domingo pela manhã, no domingo à noite, para que ela pudesse estar conosco. Como é bom quando nós podemos testemunhar do amor de Deus. E as pessoas precisam ver em nós a luz de Cristo. As pessoas precisam ver em nós que somos representantes de Deus na face da terra. Eu entendo que não é meramente porque eu sou pastor que esta pessoa me procurou. Eu sou recém-chegado na cidade, né? Claro que eu já tive 2 encontros com aquela pessoa, 3 encontros, conversei com aquela pessoa, tanto aqui em Riachão como em Feira de Santana, razão pela qual a pessoa não me procurou meramente porque viu a figura de um pastor, mas certamente viu a figura de alguém
que tem a mensagem de Deus, alguém que tem a palavra de Deus, palavra esta que modifica vidas. Que nós possamos, a cada dia, nos colocar diante do Senhor para fazer a obra do Senhor. Você, mulher cristã, missionária, em missão, né? Mulher cristã missionária, se coloque sempre à disposição de Deus. Faça a obra de Deus a começar dentro da sua casa. Vou voltar a Atos capítulo 6, dando bom testemunho, procure se encher do Espírito Santo e, além disso, busque a sabedoria que vem de Deus. Sendo assim, tanto mulheres como homens, nós podemos cumprir a obra de Deus. Que Deus nos capacite a cada instante. Que Deus nos capacite para que esta obra não venha perecer. Nós temos uma grande obra a realizar aqui nesta cidade. A Igreja Batista Esperança tem realizado a sua obra no decorrer da sua existência. E continuamos, porque muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Não esqueça que Deus te chamou, Deus te transformou, Deus fez de você uma pessoa especial para a proclamação do Evangelho. Agora compete a você pedir a Deus a forma, a maneira como você deve apresentar este Evangelho. Que Deus, assim, nos dê a graça de estarmos sempre na sua presença, servindo com alegria, com fervor, com entusiasmo. Nada neste mundo pode tirar a nossa alegria, pode tirar o nosso entusiasmo de servir ao Senhor. Que Deus, assim, nos abençoe, que Deus, assim, nos faça crescer